Olá, sou Cristiane Lamas, sou médica infectologista, trabalho aqui no Ensino e Pesquisa, no Instituto Nacional de Cardiologia e no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Tenho o prazer de ter hoje aqui o Guilherme, que vai se apresentar e que está fazendo com a gente o mestrado dele em endocardite de próteses valvares. Obrigado, professora, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu sou clínico cardiologista. Eu fiz residência de cardiologia aqui no Instituto Nacional de Cardiologia, atualmente fazendo mestrado. Sou rotina médico da emergência do Hospital Procardíaco e gestor da sepsis do hospital. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vindo, Guilherme. Guilherme Pompeu, ele só não disse o sobrenome dele. Então, Guilherme, a gente queria começar falando um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia das válvulas cardíacas. O que é que você pode dizer aí para a gente? Bom, nós temos 4 válvulas cardíacas, né, no coração humano, né, que são do lado esquerdo a válvula mitral e aórtica, e do lado direito a válvula tricúspide pulmonar, que servem para direcionar, né, o fluxo sanguíneo da forma correta, fazendo com que o sangue circule na ordem e direção correta dentro do nosso coração, né? Então, basicamente, são essas 4 válvulas que vão funcionar abrindo e fechando durante o ciclo cardíaco, direcionando o sangue da forma correta. Entendi. E, assim, de vez em quando essas válvulas vão ter aí algum problema, né? Então, quais são os principais tipos de disfunção valvar que a gente tem? Bom, as disfunções, né, são divididas em estenoses, né, e insuficiências. A estenose nada mais é do que uma obstrução à passagem do sangue, e a insuficiência é uma regurgitação, né, o sangue retornando para alguma câmara cardíaca ou algum compartimento na hora que não deveria, ou seja, a insuficiência, essa válvula não fecha corretamente. Então a gente divide nessas duas, em estenose e insuficiência valvar, né? Entendi. E aí, quais são as consequências, né, dessa estenose ou desse refluxo? Geralmente isso pode gerar, né, uma sobrecarga das câmaras cardíacas, né, uma sobrecarga, por exemplo, pulmonar. Então isso pode cursar a longo prazo com hipertrofia ventricular, com dilatação das câmaras cardíacas, pode cursar numa fase mais avançada da doença, a depender de qual válvula acometida, com hipertensão pulmonar, e o fim da linha da valvopatia é a insuficiência cardíaca, né? Entendi. E quais são as etiologias mais prevalentes dessas valvopatias? A valvopatia mais comum no mundo hoje é a degenerativa, né? Aquela que ocorre por envelhecimento do aparato valvar. Geralmente a fisiopatologia é por calcificação do aparato valvar. A gente tem valvopatias congênitas como uma importante causa, principalmente a válvula aórtica bicúspide, o prolapso mitral. A gente tem também em países em desenvolvimento, a gente não pode esquecer da valvopatia reumática, que é uma importante causa, e no Brasil ainda, apesar da gente estar passando por uma transição demográfica, né, ainda é a principal causa de valvopatia no Brasil, é a valvopatia reumática, e a gente não pode esquecer também de um acometimento pela endocardite infecciosa, podendo causar lesão valvar. Então, eu destacaria essas 4 principais etiologias para a doença valvar. Correto. E, assim, clinicamente, como que essas disfunções se manifestam? Bom, geralmente, né, isso é até o que faz ser um tratamento difícil da valvopatia, porque em geral esse paciente passa meses, às vezes anos com a doença, e a gente só vai fazer o diagnóstico quando ele começa a ter sintomas. Só que a gente sabe hoje que o sintoma da doença valvar já é uma fase muito avançada. O ideal é que a gente identifique esses pacientes antes deles começarem a ter sintomas. Mas os sintomas mais frequentes são, né, dispneia, né, piora de classe funcional, aquele paciente que antes subia um lance de escada sem problema começa a se queixar de uma falta de ar. Esse paciente pode cursar com um quadro clínico de insuficiência cardíaca, né, ortopneia, dispneia paroxística noturna, anasarca, né, edema de membros inferiores.
Algumas valvopatias, como por exemplo a estenose aórtica, pode causar angina, né, dor torácica típica, pode levar a síncope. Então, basicamente esses são os sintomas principais. Lembrando que dependendo, por exemplo, o acometimento mitral, não é incomum a gente ver paciente fazendo taquiarritmia, sendo a mais prevalente a fibrilação atrial. Entendi. E em função aí dessas alterações, né, está indicada a troca da válvula? Sim, a intervenção, principalmente a troca valvar, ela tem algumas indicações precisas, né? Segundo as últimas diretrizes, o paciente sintomático, aquele paciente que tem sintoma por doença valvar, né, por valvopatia, esse paciente tem indicação de intervenção, seja ela qual for, a troca valvar convencional ou as intervenções menos invasivas. Então, paciente para a gente lembrar, paciente com sintoma é igual a intervenção. Porém, em pacientes que não têm sintomas, né, assintomáticos ou oligossintomáticos, a gente tem que buscar fatores de mau prognóstico ou fatores complicadores dessa doença. Óbvio que cada acometimento valvar vai ter uma avaliação específica, mas é importante, se a gente diagnostica uma valvopatia no paciente, a gente procurar fatores de mau prognóstico em exames complementares, por exemplo, um Holter 24 horas, a depender da valvopatia, um teste ergométrico, buscar alguns parâmetros de gravidade no ecocardiograma, né? Então, vale uma investigação complementar, porque alguns pacientes que não têm sintoma, mas têm esses fatores de mau prognóstico, eles também vão ter indicação de intervenção. É mais interessante porque isso vai, digamos assim, não permitir que eles cheguem a fases mais... Isso nos últimos anos, né, a gente vem percebendo a importância de detectar esses pacientes antes que eles iniciem sintomas, né? Então, na verdade, o que a gente acredita hoje é que esses pacientes que são oligossintomáticos ou assintomáticos, mas que apresentam esses fatores de mau prognóstico, na verdade eles são pacientes falsamente não sintomáticos. Quando a gente vê um parâmetro ecocardiográfico ou faz uma provocação, isso deflagra um sintoma no exame complementar, né? Então, o ideal é que a gente intervenha o quanto antes nesses pacientes. Entendi. E aí, então, esse paciente colocando uma prótese, são vários tipos de próteses, você poderia falar um pouquinho mais sobre... Falando especificamente de prótese valvar, né, a gente divide basicamente na mecânica e na biológica, né? A mecânica, geralmente, o material dela é de carbono ou de titânio, né? A biológica, geralmente, é de material bovino ou de porco ou até de material humano. E aqui a gente pode falar já as principais diferenças dessas duas próteses. A prótese mecânica é uma prótese mais durável, geralmente uma prótese que vai durar 30, 40 anos, então dependendo da idade do paciente isso vai ser a vida toda dele, mas tem, por um lado, a necessidade de uma anticoagulação com varfarina para o resto da vida e com controle rígido do INR, né, com uma periodicidade ali bem regular. Isso depende se eu tenho uma valvopatia mitral, o INR-alvo costuma ser mais alto, geralmente entre 2,5 e 3,5. Quando eu tenho uma valvopatia aórtica, é um INR um pouquinho mais baixo, entre 2 e 3. Na prótese biológica, eu não tenho essa necessidade de uma anticoagulação contínua, porque é uma prótese menos trombogênica, eu preciso anticoagular por menos tempo, né? Geralmente ali de 1 a 3 meses, depende de cada caso, mas é uma prótese com uma durabilidade menor, né? Geralmente é uma prótese que vai durar ali no máximo 15 a 20 anos e vai se desgastar e às vezes precisar de uma retroca valvar. Uhum. E como é que a gente define para um paciente qual o tipo de prótese que ele deve receber? Em linha geral, o pessoal costuma pensar, se é um paciente mais idoso, é um paciente que vai colocar a prótese biológica, porque ele não tem a necessidade de uma prótese que dure tanto tempo e é um paciente com maior risco de anticoagulação. Se é um paciente mais jovem, a gente costuma pensar mais na prótese mecânica, né? Mas isso a gente tem que levar em consideração diversos fatores. Primeiro, a adesão do paciente, né, ao tratamento, ao contexto social daquele paciente, a capacidade de compreensão do tratamento pelo paciente, porque isso também vai interferir
no uso da varfarina contínua, no controle do INR, né, ao acesso à saúde daquele paciente. Então a gente tem que avaliar, né, os fatores de risco, idade, o contexto social, o entendimento da doença pelo paciente, mas em termos gerais, geralmente o paciente mais idoso a gente costuma pensar mais na biológica, e no paciente muito jovem, adolescente ou adulto jovem, a gente costuma pensar mais na mecânica pela durabilidade da prótese. E usualmente a gente também escuta o paciente, né? Com certeza, isso tem que ser levado em consideração, a gente tem que sempre expor, né? Não é uma decisão paternalista, né, que a gente fala, isso tem que ser uma decisão conjunta, a gente colocar na mesa as vantagens e desvantagens de cada prótese, ouvir as vontades do paciente, o desejo, enfim, e a gente tentar aliar tudo isso. Alguma particularidade em relação às mulheres? Com certeza, nas mulheres a gente tem que tomar o cuidado, naquelas mulheres que ainda são jovens e se encontram em idade fértil, desejam engravidar, são pacientes que a gente tem que ter mais cuidado pelo uso obrigatório da varfarina para a prótese metálica, é uma droga comprovadamente teratogênica, né? Então é uma droga que possui contraindicação durante o período da gravidez ali, né? Então isso tem que ser levado em consideração, sem dúvidas. Entendi. E como que essas próteses são inseridas? É sempre por cirurgia aberta? Não, hoje a gente tem um avanço importante nas últimas décadas com relação à intervenção valvar. Cada vez mais a gente ganha espaço para intervenção endovenosa, né, para a doença valvar. Então, em geral, a gente tem sim a opção da cirurgia aberta, né, após uma esternotomia, né, e troca valvar convencional, mas hoje vem crescendo os métodos endovasculares, né, a gente consegue hoje fazer ali algumas intervenções para estenose aórtica, por exemplo, principalmente nos pacientes mais idosos, do uso da TAV, né, que é uma prótese aórtica endovascular, né? A gente geralmente usa o acesso femoral e através de um cateterismo a gente coloca uma prótese endovascular, né? A gente tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um procedimento também com auxílio da hemodinâmica do MitraClip, né, que a gente pode usar para o tratamento de alguns tipos de insuficiência mitral. Então isso vem ganhando espaço. Também a gente tem que avaliar cada caso, o risco cirúrgico de cada paciente, a vontade de cada paciente, e a gente tem que estudar a anatomia para ver se é uma anatomia favorável para esse tipo de intervenção. Certo. Entendi. Uma anatomia que seria desfavorável seria uma válvula mais calcificada? A gente sabe, por exemplo, para a própria TAV e até para o MitraClip, né, válvulas mais calcificadas, né, com aquele arcabouço mais duro, são válvulas que são mais difíceis, né? Quando a gente também vai pensar na TAV, a gente tem que avaliar a anatomia da própria aorta, né, ver se não é uma aorta calcificada, em porcelana, se não é uma aorta muito dilatada. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração na TAV, paciente que já tem uma dupla lesão valvar, né? Aquele paciente que tem insuficiência aórtica em conjunto com a estenose aórtica, e se for uma insuficiência aórtica grave, é um paciente que, em geral, tem contraindicação para o implante da TAV, porque já é um método que, por si só, vai levar a uma pequena insuficiência aórtica, né? E a gente tem uma questão de custos, né, para a TAV. Sim, a TAV, apesar de vir ganhando muito espaço e hoje ser mais barata do que quando ela surgiu, mas ainda existe uma limitação, né? No SUS são em locais muito específicos, né, para casos muito selecionados. Nas últimas diretrizes, como eu falei, isso vem ganhando cada vez mais espaço. A gente vem pensando em TAV para pacientes cada vez mais jovens, então isso tende, com o passar do tempo, a baratear, mas ainda é um limitante importante, é um procedimento mais custoso, né? Principalmente quando a gente pensa em saúde pública. Sim, entendi. Como é que é o pós-operatório dessas intervenções? Bom, com relação à cirurgia cardíaca convencional, né? Em geral, nos centros com bom resultado, é uma internação ocorrendo tudo bem, né? É uma internação que dura 5 a 6 dias após o ato cirúrgico.
esse paciente vai levar ali uns 3 a 6 meses de recuperação até retornar a uma vida normal ou perto do que ele tinha antes, na verdade, geralmente melhor, né, em relação à qualidade de vida. Em relação aos procedimentos menos invasivos, né, com auxílio de hemodinâmica, são internações mais curtas. Às vezes esse paciente, após o procedimento, tem alta em 1 a 3 dias no máximo, e o tempo de recuperação também costuma ser bem mais curto, né? Essa recuperação em casa costuma ali para voltar ao normal, basicamente no máximo uns 30 dias. Um mês, né? Tá certo. E essas próteses valvares, né? Quais são as principais complicações associadas a elas? A gente pode também dividir aqui em complicações, por exemplo, inerentes ao procedimento, né? E as complicações mais a longo prazo, né? Óbvio que a complicação ela tem a ver com a localização, de qual válvula eu estou tratando, qual prótese eu estou utilizando, né? Mas durante uma cirurgia cardíaca convencional, a gente tem que se preocupar com arritmias, com bloqueio atrioventriculares, né? Depois, a curto prazo, numa infecção de ferida operatória. Quando a gente faz um procedimento endovascular, principalmente, a gente tem que tomar cuidado com perfuração de câmara, também com bloqueio atrioventricular, por exemplo, na TAV, uma das principais complicações é o bloqueio atrioventricular com necessidade de marca-passo definitivo depois. Mas quando a gente fala principalmente das complicações no pós-operatório mais ali a médio e longo prazo, né, a gente tem que pensar numa disfunção de prótese, trombose de prótese, endocardite infecciosa, né, associada à prótese. A gente sabe que o paciente que tem prótese valvar, ele tem um risco mais elevado à aquisição de endocardite infecciosa, que é uma infecção de alta morbimortalidade. A gente sabe que a prótese biológica tem um risco maior de endocardite em relação à mecânica, embora a endocardite possa acontecer nas duas. Com relação à prótese mecânica em si, um grande receio é a trombose, né? Se esse INR não estiver no alvo, é um risco muito importante, às vezes é uma coisa rápida, às vezes um INR fora do alvo por uma semana já é o suficiente para ocasionar trombose de prótese. Em último caso, o nosso maior medo é a disfunção dessa prótese, que às vezes faz com que a gente tenha que fazer uma retroca valvar, né? Uma nova cirurgia cardíaca. Uhum. Eu vou pedir licença aqui ao Guilherme para falar um pouquinho de endocardite, né, de prótese, que é uma situação muito preocupante, especialmente quando ela acontece precocemente, né? A gente tem endocardite precoce, que é definida em até 1 ano, né, Guilherme? Mas que, de fato, muitas vezes acontece naquela internação índice em que aconteceu a troca, e muitas vezes está relacionada ao auto-operatório, mas frequentemente ao pós-operatório. Então, o paciente que tenha um pós-operatório mais complicado, que evolua com infecção da corrente sanguínea, por exemplo, ou uma bacteremia de foco urinário, ou mais frequentemente uma bacteremia de foco pulmonar, ou até da ferida operatória, ele tem a possibilidade alta, né, de semear uma válvula que é uma válvula que acabou de ser implantada, então não está adequadamente endotelizada. Então, além dessa maior chance de ter a semeadura dessa prótese recém-implantada, a gente vai estar possivelmente lidando com patógenos hospitalares, né, com um perfil de resistência preocupante, e mais ocasionalmente a gente pode estar lidando com fungos, né? Então, endocardite precoce de prótese por cândida não é uma coisa rara, né? A gente já teve a oportunidade até de cuidar juntos de um caso assim, e é bastante complexo, né? E frequentemente requer a troca valvar, né? Então, um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia de grande porte e que pode precisar de ser reoperado naquela mesma situação índice. E a endocardite tardia de prótese, que é o tema aí de estudo, né, do Guilherme, e que a gente está aí buscando os fatores associados, né, à ocorrência do óbito, né, na endocardite de prótese, porque a gente sabe que esse paciente, como o Guilherme falou, né, muitas vezes é um paciente com comorbidades, com mais idade, né, e a endocardite, até num paciente jovem sem comorbidades, é uma situação bem grave, e nesses pacientes, então, ainda maior. Lembrando que depois dessa fase mais crítica, né, dos primeiros 3 meses da implantação da prótese, esse paciente com endocardite tardia, ele vem a ter
anos depois, né, o acometimento, né, pode vir a ter, né, não é obviamente a regra. E aí, Guilherme, o que é importante, né, a gente orientar o médico, né, orientar outros profissionais de saúde, orientarem em relação aos cuidados com a prótese? Esse é um paciente, né, que ele tem que se preocupar muito mais do que um paciente comum com qualquer infecção, né? Eu brinco até no consultório, assim, um paciente que tem uma prótese valvar, ele já fez uma intervenção valvar, qualquer febre, mesmo que seja uma gripe, um resfriado comum, ele tem que avisar ou ao médico que o acompanha ou procurar um serviço de saúde, porque não é incomum, no caso de uma endocardite, por exemplo, esse paciente bater de serviço em serviço, de médico em médico, pesquisando uma febre, trata uma pneumonia, começa um antibiótico, isso torna o diagnóstico mais difícil e às vezes a gente faz esse diagnóstico numa fase mais avançada. Então, resumindo, esse paciente tem que tomar muito cuidado com infecções, né? Então, possíveis portas de entrada, né? Ter um cuidado com a saúde dos pés, né? Às vezes uma dermatofitose ou uma lesão por coceira pode ser uma porta de entrada para infectar essa prótese. Qualquer quadro de febre, como eu mencionei, paciente que for ser submetido a um procedimento um pouco mais invasivo, a um procedimento urológico, uma endoscopia, uma colonoscopia, é importante que ele mencione que ele é portador de prótese, porque isso pode guiar a necessidade de uma profilaxia antibiótica. A mesma coisa quando ele for ser submetido a algum procedimento odontológico, e é de suma importância, né? Esse cuidado com a pele, o cuidado com os dentes. Então, assim, essa higiene dentária, esse cuidado odontológico tem que estar em dia, visitar o dentista pelo menos 2 vezes por ano, fazer a escovação correta, o uso do fio dental. Então, esses são os principais cuidados, né, com relação a tentar evitar a infecção da prótese, né? Outra coisa que a gente tem que ter o cuidado é, se o paciente tiver uma prótese mecânica, o uso do anticoagulante correto, está sempre verificando o INR, né, com um acompanhamento regular, ir às consultas regulares, o uso da medicação contínua, e esse é um paciente que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né? Médico, dentista, muitas vezes psicólogo, nutricionista, enfim. Sim. Tá ótimo. Em relação ao exercício físico, alguma recomendação? Em relação à dieta também? Esses pacientes, eles não possuem contraindicação ao exercício físico, pelo contrário, a gente tem cada vez mais dados que exercício físico faz com que o paciente cardiopata viva mais e melhor, né? Hoje em dia, assim, se o paciente tem a oportunidade até de fazer uma reabilitação cardíaca, é de suma importância, a gente tem diversos dados sobre isso. Eu brinco com os pacientes, se a gente pega um clone de um paciente na mesma condição, que faz reabilitação cardíaca e o que não faz, o que faz vai viver mais e melhor, né? Então ele não possui uma contraindicação, desde que sempre bem orientado pelo seu médico, pela equipe de saúde, supervisionado por um profissional habilitado. Em relação à dieta, o cuidado principal, né, naquele paciente portador da prótese mecânica que vai fazer uso de varfarina, né, então ter uma dieta equilibrada, principalmente em relação àqueles alimentos ricos em vitamina K, então tem que ser uma coisa constante, né? Muita gente, até médico, profissional de saúde, confunde, acha que o paciente não pode comer um alimento rico em vitamina K, mas não é verdade. A questão é que ele tem que comer uma porção sempre constante daquele alimento para não ter uma variabilidade importante do INR, né? E o restante é aquelas recomendações gerais com relação a uma dieta saudável, né? Evitar o excesso de sódio, o excesso de açúcar, evitar alimentos muito gordurosos, frituras, né? Para aquele paciente cardiopata e para uma saúde em geral, né? Tá ótimo. E aí, para aquela nossa audiência de profissionais da saúde mais jovens, né? Uma pergunta, uma curiosidade, é verdade que a válvula pode fazer um ruído, um tic-tac? Sim, a válvula mecânica ela pode fazer um barulhinho mesmo, a gente escuta quando chega perto do paciente, o próprio paciente escuta um tic-tac mesmo, isso óbvio, o paciente vai se acostumando com isso, depois ele nem percebe, mas até para o profissional de saúde isso é muito importante, porque se eu não escuto, ou escuto esse ruído, isso pode sugerir
uma disfunção de prótese, ou por uma vegetação, ou por trombose de prótese. Então, o tic-tac é motivo de que a prótese está funcionando bem. É motivo de alegria. Isso. Tá ótimo. E é uma curiosidade, se eu acho que a essa altura as pessoas já têm a noção que a resposta, né? Mas é verdade que apenas idosos possuem indicação de troca valvar? Não, isso é um mito. Na verdade, isso vai depender da etiologia da doença valvar. Então, a gente vê pacientes jovens e a gente vê até crianças, às vezes, precisando de intervenção valvar, principalmente naqueles pacientes com valvopatia reumática ou valvopatia congênita, que geralmente são doenças que acometem uma faixa etária mais jovem. Então, assim, a doença valvar não é uma doença reservada ao idoso, ainda mais no nosso país, é uma doença que acomete muito a camada mais jovem da sociedade. Tá bem, tá ótimo. Então, a gente agradece muito a presença do Guilherme, né, as explicações sobre a prótese, e a gente espera contar com novas participações, né, em novas oportunidades. Agradeço, professora. Obrigado, pessoal. Até a próxima.